Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 10 de agosto de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Champions League, vamos passar pela Copa Sul-Americana, pela Libertadores e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Shakhtar e Genk. Jogo válido, jogo que vale a volta pelas qualificatórias da Champions League. Primeiro jogo 2-1 para o Shakhtar depois de uma virada, jogando na Bélgica. E para esse jogo, galera, eu acredito que deve manter a tendência do primeiro jogo. Um jogo de gols, até porque vale uma vaga na próxima fase. E a gente está falando de duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Até porque o Shakhtar, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Genk, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve 3 gols ou mais. E no primeiro jogo entre essas duas equipes, o jogo acabou 2-1 para o Shakhtar. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que eu vejo com muito bons olhos, porque a equipe do Genk vai ter que sair para o jogo, vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado, e isso pode ser muito interessante para o Shakhtar pegar espaços na defesa belga e já tentar concretizar a sua classificação à próxima fase, que é a última antes da fase de grupos da Champions League. E são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. O Shakhtar vem de uma derrota de 2-1 no campeonato ucraniano e o Genk vem de uma vitória no campeonato belga por 2-1. Ambas mostrando que, tanto da mesma forma que fazem, também tomam, como foi no primeiro jogo. E agora que vale uma classificação, que vale uma vaga na próxima fase, acredito que a tendência deve ser a mesma tendência de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Legia e Dinamo de Zagreb, outro jogo de volta das qualificatórias da Champions League. Primeiro jogo 1-1, jogando na Croácia, agora o jogo vai ser na Polônia e mais um jogo também com a boa tendência de gols, até porque também vale vaga, o jogo ainda está aberto e o Dinamo se mostrou ser um time muito mais forte, acabou saindo atrás do placar no primeiro jogo, mas para esse jogo acredito que deve tentar buscar a classificação, até porque não tem muito o que fazer também. Sem falar que o Legia nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Zagreb, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apenas o jogo da rodada anterior, que acabou 1-1. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo facilmente com 5 a 10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e é um bom momento para fazer a entrada. Porque a gente tem duas equipes que vão buscar a classificação, principalmente o Zagreb, que está jogando fora de casa. Não tem a qualificatória do gol fora de casa, mas caso o Legia abra o placar, isso vai ter que fazer com que o Zagreb corra para tentar empatar ou até mesmo virar. E a mesma coisa acontecendo com o Legia caso o Zagreb abra o placar. Então um jogo com a tendência de ser movimentado, até porque é mais um jogo que vale vaga na próxima fase de qualificação, a fase de grupos da Champions. E são duas equipes muito boas em seus cenários nacionais, mas que aqui vai ter que disputar e ficar apenas um. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Legia e Dinamo de Zagreb. Passando agora para Rosário Central e Red Bull Bragantino, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aqui a gente tem o Rosário Central, que vem de 3 derrotas seguidas em seu campeonato nacional, jogou 5 partidas nessa temporada do campeonato argentino, perdeu 4 e ganhou apenas uma, e pega um Red Bull Bragantino que vem muito embalado no campeonato brasileiro, figura entre os primeiros e para essa Sul-Americana chega muito forte, na minha opinião, um dos grandes, até favorito ao título, se continuar na pegada que vem tendo. Conseguiu tirar muito bem o Del Valle na fase passada e agora pega uma equipe que não vem nada bem no seu campeonato nacional. Por isso eu vejo o Bragantino num momento melhor e mesmo jogando fora de casa eu acredito que a equipe de Bragança deve ao menos levar um empate desse jogo. Por isso nosso palpite é um empate anula aposta no Bragantino. A odd está na casa de 1,62 porque eu acredito que o Bragantino tem time para tentar chegar lá e até vencer. No empate eu acredito que deve ser
ser bem viável, mas uma vitória também se faz muito presente, até porque o Rosário vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Argentino, são 4 em 5 jogos, um Bragantino que vem de uma vitória sobre o Grêmio e um empate sobre o Sport, uma equipe que vem mostrando um bom futebol. Eu acredito que está no momento melhor e num patamar tecnicamente melhor do que a equipe argentina, então por isso eu acredito que o empate deve ser muito essencial para o Bragantino jogando fora de casa, mas uma vitória também é bem possível. Por isso, empate anula a aposta no Red Bull Bragantino, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Palmeiras, jogo também aqui agora das quartas de final da Libertadores, primeiro jogo clássico paulista já nessas quartas de final. E para esse jogo, galera, eu vejo um equilíbrio muito grande entre essas duas equipes. Tem aquele tabu do Palmeiras não conseguir vencer o São Paulo em Libertadores. De uns jogos para cá também o Palmeiras não tem tido grandes resultados contra a equipe do São Paulo, mas para esse jogo eu vejo a equipe do Palmeiras um pouco mais qualificada, num momento melhor, mesmo o São Paulo vindo de uma classificação sobre o Vasco na Copa do Brasil e de uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, o que é muito difícil. E mesmo o Palmeiras vindo de uma derrota de 3-2 por Fortaleza dentro de casa, eu vejo a equipe do Palmeiras ligeiramente mais qualificada. O São Paulo é cascudo em Libertadores? Sim, é muito, mas a equipe do Palmeiras vem muito forte, vem bem no Brasileiro, vem bem na Copa do Brasil, já foi eliminado na Copa do Brasil, né? E já vem muito bem na Libertadores. Então para esse jogo, mesmo tendo todo um tabu, tendo toda uma história por parte desse confronto, eu acredito que o Palmeiras deve levar ao menos um empate desse jogo. Então, dupla chance, Palmeiras ou empate, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo, porque no confronto entre essas duas equipes, nos últimos 5 confrontos, apenas em um a gente teve a vitória do São Paulo, em todos os outros a gente teve empates no jogo. E se tratando de um jogo de Libertadores, um jogo bastante complicado, onde quem toma o primeiro ou vários gols se complica bastante, eu acredito que o São Paulo deve se arriscar sim, mas não ao ponto de se desguardar na defesa e tomar um 2-0, 1-0 ou um placar até maior do Palmeiras já no primeiro jogo. E o Palmeiras, por sua vez, também não vai querer perder por muito e deve se impor também na partida, até porque a equipe é muito boa, é a atual campeã do torneio e tem uma equipe muito boa. O treinador também consegue encaixar as peças, então para esse jogo, mesmo tendo todo um tabu por trás, eu acredito que o Palmeiras deve levar ao menos um empate desse jogo. Então, dupla chance, Palmeiras ou empate, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Goiás e Remo, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Goiás em quarto com 27 pontos e o Remo ali em 13º com 19 pontos. Jogo que a gente vê aqui com claro favoritismo para a equipe do Goiás, até porque vem de 2 bons resultados, uma vitória sobre o Operário e um empate contra o Curitiba jogando na capital paranaense, enquanto o Remo, depois da chegada do Felipe Conceição, deu uma arrumada na equipe, mas nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Uma até surpreendente na última rodada, perdeu dentro de casa para o Operário e para esse jogo vai precisar buscar o resultado. Mas ainda assim eu vejo a equipe do Goiás muito favorita, muito bem, até porque a equipe jogando em seu domínio perdeu apenas para o Náutico, jogando em casa, e uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada e muito bem encaixada. Quando joga dentro de casa é muito mais forte ainda e pega um Remo que não vem nada bem na competição, mesmo depois de boas vitórias em jogos anteriores. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0,5 no Goiás. A odd está na casa de 1,53, porque eu acredito que a equipe goiana está no momento melhor e é mais time. Sem falar que o Goiás nos últimos 5 jogos em casa são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto o Remo, quando joga fora de casa, a gente tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Ou seja, a equipe do Goiás tem todo um contexto para vencer a partida, até porque está apenas a 3 pontos do líder Náutico, já marcou 16 gols e tomou apenas 8. Jogando dentro de casa, então a equipe é muito melhor, muito mais forte ainda. Ou seja, tem uma melhor defesa da competição. E pega um Remo que já marcou apenas 11 gols e tomou 16. Ou seja, é das melhores defesas contra um dos piores ataques. Então o Goiás tem tudo para tentar buscar essa vitória e em caso de empate a gente perde apenas metade da stake. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0,5 no Goiás, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vasco
e Vila Nova, último jogo do dia e também da Série B do Brasileirão. Aqui a gente tem o Vasco em nono lugar com 25 pontos e o Vila Nova ali em 14º com 18 pontos. Jogo que também segue bastante a retórica do jogo passado. O Vasco vem de uma boa vitória sobre o Vitória, jogando na Bahia, depois de uma eliminação na Copa do Brasil e de uma perda de clássico para o Botafogo, mas pega um Vila Nova que não vem nada bem na competição. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe perdeu dentro de casa para o Sampaio Corrêa, perdeu para o Brusque, conseguiu uma surpreendente vitória contra o Guarani jogando em Campinas, mas para esse jogo a equipe do Vasco, na minha opinião, é muito mais favorita. A equipe conta com o Lisca, conta com um elenco muito forte e está apenas a 2 pontos da zona do G4. Então o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Vasco. A odd está na casa de 1,63 e é um jogo que eu vejo com bons olhos porque o Vasco dentro de casa é muito forte. A equipe nos últimos 5 jogos em São Januário são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil. Enquanto o Vila, fora de casa, mesmo vindo de 3 vitórias e 2 derrotas, na minha opinião, é um time inferior à equipe do Vasco, deve jogar retraída, deve jogar nos contra-ataques, como foi com o Guarani, e o Vasco, quando joga dentro de casa, é muito forte. O Vila foi igual o Remo, deu uma guinada depois da troca de comando técnico, mas nos últimos jogos a equipe vem oscilando muito, não vem conseguindo ter os bons resultados. É uma equipe que domina muito quando joga dentro de casa, mas não consegue reverter em gols. Fora de casa joga muito no contra-ataque e isso pode ser muito interessante pro Vasco, até porque vai ter um adversário encurralado e pode sim fazer mais de um gol até. Então por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Vasco, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!